Tocando agora o Galo, Atlético aqui na Rádio de Minas. Chegando a hora da reapresentação do elenco atleticano. Rubens Júnior. Estamos chegando para falar do Atlético aqui na Rádio de Minas. O Atlético que se prepara para uma semana decisiva, semana de reapresentação, marcada para quinta-feira, dia 26, na cidade do Galo. Lembrando, o Atlético no início do trabalho, na quinta-feira, até o primeiro compromisso da retomada, né, do Campeonato Brasileiro, terá 16 dias de preparação. Por isso, a equipe que entra em campo contra o Bahia no dia 12 de julho terá que fazer um jogo treino, né, um amistoso nas vésperas da partida, até para, né, ter o condicionamento físico já em ritmo de jogo. E o Atlético, conforme a Itatiaia apurou, convidou o Ipatinga, que avançou para a próxima fase do módulo 2 do Campeonato Mineiro, para fazer um amistoso na Arena MRV com portões fechados. Vamos aguardar a data para ser confirmada pelos clubes, até porque o Ipatinga está aguardando a data certa, né, dos jogos do módulo 2. Isso vai ser importante também para o Atlético ainda ter, né, o seu condicionamento físico ideal e também adaptação ao gramado da Arena MRV. O Atlético, nesta semana de reapresentação, segue aguardando por jogadores importantes. A gente cita, por exemplo, o Guilherme Arana, né, que teve a sua casa assaltada e que voltou dos Estados Unidos, vem se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. E também o atacante Coelho, né, que é uma das principais peças do Atlético na temporada, fez 25 jogos no ano, contratado junto ao Atlético Paranaense por uma boa quantia, cerca de 6 milhões de euros, e marcou 4 gols. E o Coelho participando efetivamente, ele que se recupera de uma lesão na coxa. E o Coelho é a palavra aqui dentro do apito final da Itatiaia, inicialmente comentando sobre o Hulk, o seu companheiro, ele que vem fazendo, né, uma boa dupla com o Hulk no comando de ataque, e ele comenta sobre Hulk aqui no apito final. Ele é, como sempre falo, um jogador de uma qualidade extrema, e na verdade que ele tem, está bem fisicamente desse jeito também, né? Um exemplo que passa para os mais jovens, até para os mais velhos, né, que pensam estar dessa forma física, nesse auge físico ainda com essa idade. Então, é um exemplo dentro de campo, fora de campo, para nós que estamos nesse âmbito e nos queda muito ainda de carreira. Então, sempre a gente trata de copiar o melhor, e creio que ele é um bom exemplo para seguir, não pelo que está fazendo agora, sino também pelo que ele fez na carreira aqui no Brasil, no mundo todo. Agora o Coelho fala aqui na Itatiaia sobre a torcida do Atlético, identificado já. O gringo fala aqui na Itatiaia. Tem sido muito bom. A torcida que cheguei também me abraçou, me deu seu carinho. E muito bom. Eu já tinha visto jogar muitas vezes aqui, ano passado, ano retrasado. Até mesmo com o Bragantino em 2021, que foi o dia do título, a comemoração de vocês, que a gente perdeu, acho que 4-2, 4-3 aqui. E foi uma festa bonita, né? Muito, muito bom. E eu falava que era uma torcida apaixonada, que gostava de apoiar o time o tempo todo. Então, eu fiquei impressionado desde os anos retrasados que eu vinha a jogar aqui contra o Galo. Obrigado, Coelho, conosco aqui no apito final da Itatiaia. 25 jogos, 4 gols, e acabou se lesionando, né, contra o Maringá pela Copa do Brasil, no momento em que ele estava vivendo um momento super importante dentro de campo, né, Hugo Romano? Dali Rubens, agora que situação, né, Romano? A gente pega o futebol do Coelho, ele chegou para compor elenco. Sejamos sinceros. Cara, hoje é destaque no time do Galo. Na verdade, assim, ele chegou no Atlético e tinha um cara que no momento estava muito maior que ele, que era o Júnior Santos. Sim. Que vinha de título brasileiro, vinha de título da Libertadores, de artilharia da Libertadores. Só que a bola, ela é muito engraçada. A bola tem umas... Por isso que o futebol é tão apaixonante, né? E aí o que aconteceu? O Júnior Santos teve problemas, não conseguiu adaptação, o Coelho veio, jogou e hoje é titular absoluto. E você tem mais um convidado. Chega mais, Rubens Júnior. Pois é, Hugo e Romano, participou hoje conosco, dentro do Bastidores, o atacante Marquinhos.
O atleticano, alguns não se recordam do Marquinhos, ele que surgiu muito bem, né, com a camisa do Atlético, mas acabou perdendo espaço também. Teve uma boa sequência com o técnico Sampaoli, ele que agora foi considerado o melhor jogador da última temporada do Spartak Moscou da Rússia. E ele é a palavra aqui no apito final, no trabalho do nosso Rômulo do Digital, comentando sobre a boa fase que vive hoje e a importância do Atlético no seu crescimento. O Atlético foi muito importante para mim, né? Acho que até hoje deve ser da mesma forma, eles cobram bastante o estudo, cobram bastante a questão de comportamento, né? E foi muito importante para mim, né? Quando eu cheguei no profissional do Atlético, você já chega pronto, né? Psicologicamente, fisicamente, como atleta, como pessoa. Eles não formaram só um jogador de futebol, me formaram um homem, né? Me tornei um homem de casa, né? Eu sou pai de 2 crianças, né? A Sofia e o Marcos. Então, assim, eu fico muito feliz e sou muito grato a que o Atlético fez por mim. E o processo de transição, né? O Atlético revela muitos jogadores, tem revelado cada vez mais, busca ganhar dinheiro com isso. Na sua época, tinha até um processo de transição. Você chegou a subir em 2017, foi emprestado para o Chapecoense, voltou. Como que foi esse processo de se tornar profissional, não só no Atlético, como também o período na Chapecoense? Eu acho que é difícil como para qualquer atleta, né? Se tornar profissional em um grande clube como o Atlético. Então, eu lutei um pouquinho. Eu subi em 2017, fiz meu primeiro jogo contra a Chapecoense. Como profissional, meu primeiro jogo, eu lembro, foi o Valdívia que saiu até pra mim ali. Foi uma emoção aquele dia. E depois eu voltei pra base, aí eu tive uma lesão, né, no pé, quebrei o 5º metatarso, aí deu uma atrasada. E aí acabou que eu fui emprestado pra Chapecoense, né? Na época eu tava treinando o Guto Ferreira, uma grande pessoa, um grande treinador. Me deu essa oportunidade de ir para a Chapecoense. Eu cheguei lá, não tive tantas oportunidades, depois trocou o técnico, né? E aí na Chapecoense na época eu tava brigando para não cair, você sendo muito novo, muito, né? Eu acabei entendendo, não tive tantas oportunidades lá, não fui tão bem e acabei voltando para o Atlético, voltei para o Sub-20 e aí foi onde eu acho que foi um passo muito importante para mim, eu ter voltado, né? Volta ali aquele degrau para poder subir 2, 3. Então, eu fui feliz, né, em poder ter voltado. Aí eu fui bem no Campeonato Brasileiro Sub-20 e acabei subindo com o Rodrigo Santana na época, né, que era ele, que até hoje é meu amigo. E tive o privilégio, né, de poder também ter jogado com o Sampaoli ter me treinado, né, e depois eu tive o prazer também de poder ir jogar na Bulgária. A história é longa. Eu lembro, em 2019, você e o Bruninho subiram, né? E tinha não só uma expectativa, mas um apreço. Parecia que vocês tinham uma identificação com o Atlético muito forte. E vocês marcam os gols da vitória contra o Goiás, no Mineirão. Você se emociona, foi uma cena bonita. Te marcou muito aquele momento? Acho que no futebol, acho que foi o momento mais marcante pra mim, né? Acho. Foi meu primeiro gol como profissional, vestindo a camisa do Atlético dentro do Mineirão, acho que tinha mais de 40 mil pessoas no estádio, né? Ali, aquele momento ficou marcado. E meu pai ainda estava em vida, né, cara? Meu pai conseguiu ver eu realizar o maior sonho dele, que era fazer um gol como profissional. Obrigado, Marquinhos, conosco aqui no apito final da Itatiaia. Ele que subiu para a equipe principal do Atlético em 2017, fez o seu primeiro jogo contra a Chapecoense, depois acabou sendo emprestado para a própria Chapecoense, retorna ao Atlético em 2019 e acaba rodando pelo mundo, foi para o futebol da Hungria, agora no Spartak, vem sendo considerado um grande nome e vem evoluindo bem na carreira. E é um garoto sempre muito humilde que hoje vive o seu melhor momento, né, Hugo Romano? Dali Rubens, bate-papo do Marquinhos, que passou pelo Galo, bate-papo com o nosso Rômulo Giacomim, aqui da Rádio de Minas. E uma semana importante no Atlético, hein, Rubens?
Exatamente, Hugo e Romano. O Atlético vive uma semana de expectativa, principalmente com relação a alguns jogadores que estão em fase final de contrato, né? A gente pode falar aí, por exemplo, do Igor Rabelo, que já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, e também jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Cuca. A gente pode falar, por exemplo, do Fausto Vera, o gringo de 25 anos, foi comprado pelo Atlético por $4 milhões em julho do ano passado, ao todo fez 41 jogos. O Atlético não quer perder a quantia que investiu no jogador, por isso pode usar o Fausto Vera como uma moeda de troca, quem sabe em algum investimento para alguma outra posição, até mesmo para o meio campo, o que o Atlético tem como prioridade no momento.